Shalom, povo de Deus. Bom dia com alegria, com vitória, com fôlego novo, com vida de Deus, com esperança. Bom dia, bom dia, bom dia. E eu creio que Deus vai falar conosco por meio da sua palavra. Em nome de Jesus. Ele vai ministrar o nosso coração. A palavra de Deus se encontra em Mateus. E eu entro na nuvem de glória. Deus é bom demais. Que lugar é esse? O lugar de esperança, de renovo, fôlego novo. Queridos, todos os dias é dia de oportunidades. Todos os dias é o dia que o Senhor te entregou. É o dia de fazer diferente. É o dia, talvez, de recomeçar. Ontem eu estava falando com alguém que nós não podemos ter o compromisso com a falha, com o erro. Tem pessoas que ela falhou e ela fala, não, agora eu vou continuar. Já falhei mesmo, já errei mesmo. Tem pessoas, queridos, que Deus traz todo dia sobre ele a oportunidade e ele acaba se apegando ao mesmo lugar, ao mesmo processo, ao mesmo projeto. E às vezes Deus quer te levar para um novo nível, para um novo lugar. Nessa manhã, enquanto eu estava fazendo meu devocional, eu li uma passagem onde Paulo, junto com Timóteo, estava indo para um lugar e o próprio Espírito Santo para Paulo. Ele estava indo ministrar a palavra. Mas Deus para ele, diz, não é por aí, eu não quero que você vá para esse lugar. Então, ele estava indo ministrar a palavra, era vida, era esperança que ele estava indo levar. Só que nós precisamos entender a voz de Deus, a orientação de Deus. Essa é a chave mais poderosa da nossa vida, ouvir a voz de Deus. Porque às vezes você está gastando a sua vida fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Às vezes você vai estar gastando, se esforçando, se empenhando em projetos, talvez você esteja em projetos lindos, incríveis, sobrenaturais. Grandes projetos, ministrar a palavra naquele ambiente era um grande projeto, mas não era o que Deus tinha para Paulo. Deus disse não. E a palavra diz, né, quando eu li, eu achei muito interessante. E eles foram impedidos pelo Espírito de Deus. Sabe aquela porta que não abriu para você? Talvez foi o Espírito de Deus que impediu que essa porta se abrisse. Eu quero dizer para você a respeito de porta, porque enquanto eu orava, Deus falou muito comigo a respeito de porta. Tem uma pessoa aqui que tem uma porta aberta para você, mas você não entra por conta do medo. Você não entra por conta do medo de não dar conta, medo de não dar certo, medo do que as pessoas vão pensar, medo de falhar, medo de fracassar. E Deus está dizendo, a porta eu abri, entra por ela. Entra pela porta. Entra no projeto. Que você não seja paralisado pelo medo. Pastora, mas eu tô com medo. Faz com medo. Quantas coisas na minha vida eu fiz com medo. Quantas coisas na minha vida eu tava com medo. Medo ao ponto de aquela sensação que o coração vai sair aqui pela boca. Medo paralisante. Mas eu fiz com medo. Não deixa, queridos, o bloqueio, ou a emoção, ou o espírito medo paralisar você. Faz aquilo que precisa ser feito. Dê os passos que precisa ser dado. Se manifeste nesse lugar. Entra pela porta. Entra pela porta. Eu quero te dizer nessa manhã uma coisa muito importante. Tem pessoas que elas dizem assim, amanhã eu faço. Amanhã eu vou. Amanhã eu realizo. Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu entro por essa oportunidade. E eu quero te dizer que amanhã não existe, existe hoje. Você não sabe se você vai chegar amanhã. Entende isso? Existe hoje. A oportunidade é hoje, o dia é hoje. A porta de Deus para você é hoje. O povo que saiu, queridos, do Egito, Deus abriu um portal celestial. Deus disse, vai, eu sou com vocês. Vocês vão vencer esses gigantes, vocês vão conquistar a terra. Eu dou para vocês uma terra que mana leite e mel. Na orientação de Deus, eles não foram. Eles murmuraram, eles reclamaram, eles falaram, nós estamos nos vendo como gafanhoto, eles nos veem como gafanhoto. O gigante nem tinha visto eles ainda.
Mas eles criaram uma história de medo. E eles foram paralisados pela história que eles criaram. E no outro dia, presta atenção, no outro dia eles decidiram entrar pela porta. Só que a porta já tinha se fechado. Só que o portal de Deus já tinha se fechado. Só que a oportunidade de Deus já tinha se fechado. Entenda. Às vezes a porta para você é hoje, é agora. Talvez a oportunidade seja hoje. Talvez Deus te deu um portal celestial hoje, não deixa para amanhã. Outro dia eu tive uma experiência, foi o próprio Deus que me permitiu passar essa experiência. Eu tive uma grande oportunidade e eu não entrei por essa oportunidade. E eu protelei, empurrei com a barriga. Tu acredita numa coisa dessa? Empurrei com a barriga, protelei, contei historinha, dei desculpas. Contei com, lorota pra mim mesmo. Quantas pessoas estão contando lorota pra você mesmo? Contei historinha pra mim. Não entrei pela porta. Aí, um belo dia pela manhã, eu decidi entrar pela porta. Aí, liguei pro lugar onde a porta estava aberta. E a pessoa foi muito clara comigo. Falou, a porta fechou. Não tem mais essa possibilidade de negociação. Não tem mais essa porta. Aquela oportunidade era para aquele dia. Agora não tem. Não, mas me dá oportunidade. Veja aí o que você faz. Vai dar certo, não sei o quê. Não tem. Não tem a oportunidade. Não tem porta. A porta fechou. Isso é muito poderoso, queridos. Porque existe um tempo hábil de agir no reino espiritual. Existe um tempo hábil de agir no reino espiritual. E tem pessoas que elas têm o hábito de procrastinação, de deixar para depois, de se permitir ser paralisado pelo medo, pelas circunstâncias. E muitas vezes estão perdendo a oportunidade de Deus. O que eu perdi era a oportunidade de Deus. E eu tô até hoje em um processo de negociação, tá? Clamando ao Senhor que essa porta, ela se abra. Mas não tá querendo abrir, não. Eu tô confiada em Deus. Mas muitas vezes, a porta está lá. E você perde a oportunidade. Entende? E nessa manhã, a palavra de Deus, ela está em Mateus 14, o versículo 22 em diante. Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Na alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Olha só, Deus está falando com alguém aqui. Coragem, sou eu, não tenha medo. Talvez você esteja perguntando, Senhor, e essa porta? O Senhor está dizendo, coragem, sou eu que estou abrindo a porta, não tenha medo. Não temas. O medo é um ladrão de possibilidades, queridos. O medo é um ladrão de possibilidades. O medo deixa você tão aterrorizado que você confunde Jesus com fantasma. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ter ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. E quando entraram no barco, o vento cessou. Então estavam no barco e adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Uau! Meu Deus, que palavrona é essa aqui? Esse negócio aqui é poderoso demais da conta. Queridos, alguns dias atrás eu fiz uma postagem. Eu vou ver se eu faço essa postagem hoje no feed. Uma postagem de 2013. Um texto que eu escrevi em 2013. E o texto dizia, só pode falhar
Só erra e falha quem se arrisca a fazer alguma coisa. Tem pessoas que elas contam a vantagem. Eu nunca erro, eu nunca falho. Vai ver a vida dela, não faz nada, não faz porcaria de nada com a vida dela. Sempre está no mesmo lugar, sempre está paralisada por algo. Não se arrisca, não se lança. E lá nessa postagem eu coloquei assim, eu continuo pensando do mesmo jeito. Eu prefiro ser como o Pedro, que saiu do barco. Até afundou. Mas ele foi o único que pôde contar que ele andou sobre as águas. De todos os discípulos, Pedro foi o único que ousou sair do barco. E nessa manhã Deus já me mostrou alguém que está aqui, alguém que tem uma porta na sua frente, alguém que tem uma oportunidade que o medo paralisa você. Essa palavra, queridos, ela fala a respeito de Jesus conduzir homens para uma direção que provavelmente eles não queriam ir, porque Jesus disse assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco. Se Jesus insistiu que eles entrassem no barco, é porque eles não queriam ir. Jesus insistiu, eu só insisto com alguém que não quer. Por exemplo, eu faço mentoria, eu faço imersão, e as pessoas não entendem o que é a mentoria, o que é a imersão. Elas não conseguem compreender o quanto aquilo vai gerar vida, transformação, virada de chaves, desbloqueios emocionais, cura na alma, reestruturação. O quanto aquelas pessoas vão mudar no espírito, na alma e no corpo. O quanto elas vão para um novo nível, uma nova frequência, um novo patamar. Então eu preciso insistir com as pessoas. Eu preciso insistir com as pessoas. Mas tem pessoas, queridos, que eu não preciso insistir. Não, que negócio é esse? Eu quero. O que é isso aí? Não, eu quero. Eu quero entrar. Eu quero fazer. Eu quero me posicionar. Eu quero me movimentar nessa direção. Entende? Então, na verdade, tem pessoas que você vai precisar insistir. Por que Jesus precisou insistir com os discípulos? Porque provavelmente eles não queriam entrar na embarcação. Porque provavelmente eles já tinham visto. Eles já tinham conseguido enxergar que vinha uma tempestade. Quem é pescador, queridos, eles reconhecem a movimentação do tempo. E esses homens, a maioria deles eram pescadores, e eles não queriam entrar na embarcação, mas Jesus insiste com eles, vai para o outro lado. E eu quero dizer para você que quando Jesus diz para você que você vai para o outro lado, é Ele que está garantindo esse lugar. Você vai para o outro lado. Eu entendo, queridos, que uma das maiores lições que Jesus quer dar nessa passagem é para de olhar para os ventos, para de olhar para as circunstâncias, para de focar no problema, para de focar na dificuldade, para de focar naquilo que rouba a sua força, rouba a sua capacidade, rouba a sua energia. Aonde é que estava o foco dos discípulos? Na tempestade. Eles não queriam entrar no barco. Eles não queriam cumprir a orientação de Jesus. Jesus insistiu com eles. Tem pessoas aqui, queridos, que Deus está insistindo com você. Para que você tome decisão, para que você pare de procrastinar, para que você saia da zona de conforto, para que você pare de sobreviver. Tem pessoas que Deus está insistindo, pare de sobreviver, meu filho, eu quero que você viva. Tem pessoas que Deus está insistindo para que você saia da procrastinação, para que você saia do auto-engano, para que você pare de mentir para você mesmo. Quantas historinhas você conta todo dia? Quantas mentiras você conta pra você? Amanhã eu mudo, amanhã eu faço, semana que vem eu peço perdão. Amanhã eu saio do lugar, amanhã eu entro pela porta. E amanhã você conta a mesma história. E o amanhã nunca chega pra você. Jesus está insistindo, entra na embarcação. Vai pro outro lado. Queridos, tem um lugar que Deus quer nos levar. Existem projetos, planos, propósito de Deus para essa terra, para você, para sua casa, para sua família. Você não é obra do acaso, você não tá aqui, você não caiu de paraquedas no mundo. Você não tá aqui para nada, nada. Entende? Tem pessoas que vivem, sobrevivem como se estivesse nessa terra para nada.
vive uma porcaria de vida que não vale a pena ser vivida, não tem nem vontade de acordar pela manhã, em um lugar de zona de conforto, num túnel de bosta, num lugar de procrastinação, de auto-engano. Não saio desse lugar. Deus está te dizendo, eu quero te levar para um novo lugar. Eu quero te levar para o outro lado. E é interessante, queridos, que Deus sempre vai insistir conosco. Sempre. Ele não desiste fácil. Ele não deixa para lá. Eu aprendo muito isso com Deus. Quantas vezes, eu lembro de uma pastora que eu passei 2 anos. 2 anos não é pouco não, tá? 2 anos. Toda vez que eu abri uma mentoria, toda vez que eu abri uma imersão, toda vez que eu fazia alguma coisa, eu mandava mensagem pra ela. Pastora, vamos agora. Pastora, vai ser bênção pra você, vai ser um divisor de águas pra sua vida. Bora, 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 bora. Ela, agora não, pastora. Agora não, pastora. Agora não, pastora. E eu lá. E quando ela virou a chavinha, que ela entrou, ela falou, pastora, por que eu não vim antes? Por que eu não fiz logo esse negócio? Por que eu não me movi? Por que eu não ouvi a senhora insistindo? E até hoje ela agradece porque eu insisti, porque outra pessoa ia desistir, ia deixar, não quer, deixa pra lá. Se saia. Jesus, queridos, ele insiste. Porque ele sabe pra onde ele quer te levar. Ele sabe que ele te criou para uma grande obra, que ele te criou para um grande projeto. Ele sabe, queridos, que tem pessoas que precisam dos dons, dos talentos, do chamado que Deus colocou dentro de você. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que tem pessoas que estão esperando por você para uma libertação, para uma virada de chave, para uma palavra de vida, para uma palavra de esperança. Sabe para onde os discípulos estavam indo? Eles estavam indo para Genezaré. Eles estavam indo para um lugar aonde ali iam haver pessoas que seriam curadas, restauradas. E a palavra de Deus lá no 36, 14, 36 diz: suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar a borda do seu manto, e todos os que tocaram nele eram curados. Olha o nível de unção, de poder, de manifestação que aqueles discípulos estavam indo. Mas a tempestade, queridos, ela sempre vai querer parar você. Todas as vezes que Deus tem um plano, todas as vezes que Deus tem um projeto, todas as vezes que Deus te mandar para fazer algo, tempestades vão aparecer. Os ventos vão querer assolar a sua embarcação e derrubar você, afundar você, amedrontar você. O maior intuito dessa tempestade aqui, queridos, era trabalhar com um espírito chamado de medo. O maior intuito dessa tempestade aqui era paralisar através do medo. E isso aqui não mudou. Talvez a sua tempestade que tenha açoitado a sua vida, o seu barco, a sua embarcação, águas têm batido em você com muita força. São as águas do medo. São a tempestade do medo que diz você não vai dar conta, você não vai conseguir, você vai afundar, você vai ficar no meio do caminho. Você não vai chegar onde ele disse que você chegaria. Você não vai fazer aquilo que ele disse que você faria. E a tempestade, querido, do medo, ela instala em nós algo chamado incredulidade. Ela instala a incredulidade. E você foca nela. Você foca nos ventos. Você foca na tempestade. Você foca no problema. Ao invés de focar na solução. Ao invés de focar na voz do Senhor, na orientação de Jesus, naquilo que Jesus está fazendo, está agindo, está atuando. E a palavra, queridos, ela continua dizendo que num momento mais difícil, chamado alta madrugada, quem já passou por lutas e aflições, que não conseguiu dormir, sabe do que eu estou falando. Quando o choro, quando a dor, quando a tormenta, quando a tempestade está no seu auge, que você não vai dar mais conta. Na alta madrugada, Jesus aparece. E ele vem andando sobre as águas. Olha o governo de Jesus. A tempestade está lá, as ondas, o mar bravio. Jesus não para a tempestade. Ele não aquieta a tempestade para ele se apresentar.
Eu quero dizer para você que Jesus se apresenta no meio da sua tempestade. Eu quero dizer para você que Jesus se apresenta no meio do problema que você está vivendo. Jesus se apresenta no meio da dificuldade. E ele vai passar com você na tempestade. Muitos de nós, queridos, nós estamos clamando, Jesus, cessa a tempestade. E ele fala assim, não, eu estou te ajudando a passar por ela. Porque eu quero te fazer forte. Eu quero te fazer grande. Eu quero te fazer resiliente. Eu quero te fazer capaz. Eu quero te dar habilidades e competências que em águas tranquilas você não vai adquirir. Em águas tranquilas você não vai conseguir ter as capacitações, as habilidades e as competências que eu quero instalar em você. Queridos, eu quero dizer para você que eu sou casca dura como eu sou. Eu mal caio, eu já levanto. Eu sou igual um gato. Eu levo um tombo aqui, eu nem... já tô de pé. Pra próxima. Qual é a próximo? Próximo. Mas quem me treinou nesse lugar? Foram muitas tempestades. Foram muitos ventos. Guerras. E ele está com você em meio à guerra. Em meio à tempestade. Em meio aos ventos. Jesus, queridos, ele se apresenta na alta madrugada. E é interessante que quando nós estamos cansados, fadigados, enquanto nós estamos olhando, enquanto o nosso foco está totalmente na tempestade, no problema, na dificuldade, nós nem conseguimos enxergar o socorro de Deus. Sabe o que eles gritaram? É um fantasma. Eles estavam, queridos, assombrados. Quando você se permite colocar o seu foco na dor, na tempestade, nos ventos, no problema, você pode, inclusive, perder a oportunidade de enxergar o mover de Deus em meio à tempestade. Você pode não conseguir ver o socorro de Deus em meio à tempestade. Eles gritaram, é um fantasma. É um fantasma que veio nos assolar. Olha o medo, olha a atuação do medo. Confundir o socorro com o fantasma. Confundir Jesus com o fantasma. Olha o que um olhar de medo pode fazer. Talvez a porta se abriu para você, é Deus dizendo, eu abri a porta, filha. E você está dizendo, não, isso aí é um fantasma. Não, isso aí não é algo bom para mim, não. Isso aí não é o socorro. E nesse momento, queridos, houve um homem naquele barco. Houve um homem naquele barco que teve ousadia para se posicionar diferente de todo mundo que estava na embarcação. O que eu aprendo com isso? Para de fazer o que todo mundo está fazendo. Para de caminhar no bando. Para de ser movido por manada. Ah, todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo vive, é assim mesmo. Para com essas conversas. Faz aquilo que Deus está te conduzindo, direcionando, orientando, mesmo que seja diferente do que todo mundo está fazendo. Mesmo que você nunca tenha feito. Mesmo que pareça impossível aos teus olhos. O que Jesus estava chamando, queridos, Pedro para fazer, era algo impossível aos olhos de Pedro. Era algo impossível aos olhos da ciência. Era algo impossível aos olhos do mundo. Era algo impossível de acontecer. Ninguém anda sobre as águas. Só Jesus. Mas olha a ousadia de alguém que decide sair da procrastinação, sair da zona de conforto, sair do lugar onde ele está talvez inserido, um ambiente de medo, de paralisação. Queridos, eles estavam açoitados pelo vento e eles estavam paralisados por esse medo. E alguém se posiciona de uma forma diferente e diz, se és tu, Jesus, me manda ir ter contigo fora do barco. E Jesus diz para ele, venha, Pedro. Queridos, Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas. Mas ele tira o foco de Jesus e ele, infelizmente, coloca o foco nas ondas, no mar, na tempestade. E ele começa a afundar. Jesus segura na mão de Pedro, arranca ele das águas, coloca ele de pé novamente. Por cima das águas, porque Deus não nos chamou para afundar. Deus nos chamou para o sobrenatural dele. Deus não nos chamou para afundar.
Só que eu quero dizer para você, eu prefiro 1000 vezes, 1000, 2000, 1 milhão de vezes. Eu prefiro 1 trilhão de vezes, e Deus sabe do que eu estou falando. Eu prefiro milhares e milhares e milhares de vezes ser como Pedro, que afundou, que se molhou todo. Eu prefiro me arriscar, me lançar. Eu prefiro ouvir a orientação de Jesus. Meu filho, por que você é um homem de pequena fé, uma mulher de pequena fé? Eu prefiro do que ser alguém que nunca falha, que nunca erra, que nunca faz porcaria de nada. Eu prefiro 1000 vezes ser alguém que arrisca. Eu prefiro 1000 vezes ser alguém que fala diferente. Se és tu, Senhor, me manda ter contigo. Se lançar para o novo. Se lançar para uma oportunidade. Eu prefiro 1000 vezes falhar quando eu me lancei no projeto que Deus colocou na minha vida. Sabe por quê, queridos? Naquele dia, quando eles chegaram do outro lado, 11 discípulos contaram que passaram por uma tempestade e que eles ficaram lá quietinhos dentro do barco. Mas um discípulo, ele tinha uma experiência diferente para contar. Um discípulo estava todo molhado. Ele falou, olha, eu saí do barco. Eu andei sobre as águas. Eu vivi o sobrenatural. E eu errei, sabia? Eu errei, eu falhei. Eu comecei a olhar para o vento. Eu comecei a olhar para a tempestade e eu afundei. Mas ele não me deixou afundar. Ele me tomou pelas minhas mãos e ele disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E porque ele me chamou de homem de pequena fé, porque você duvidou? Ele me fez entender que eu posso ir além, que eu posso fazer com que a minha fé cresça. Em meio ao erro que eu cometi, de ter afundado, porque eu comecei a olhar para a dificuldade, eu entendi que eu preciso colocar o meu foco em Jesus. Mas eu entendi também que eu posso ir para um novo nível de fé, de credulidade, de andar pela fé. Queridos, e esses episódios forjou um líder da igreja. Esses episódios forjou alguém que lá na frente, ele caminhava e a sombra dele curava pessoas. Esses episódios que você está vivendo, essa tempestade que você está passando, as falhas e os erros que você cometeu, fez, e que Jesus precisou pegar na sua mão, corrigir você, orientar você, direcionar você, está forjando quem Deus quer que você seja para o cumprimento do seu chamado e do seu propósito. Acredite, até as falhas, até os erros cooperam para o nosso bem se você conseguir olhar para ele e tirar dele grandes aprendizados. Pedro, queridos, ele olhou para alguém que afundou, eu afundei. Ele entendeu, eu posso crescer em fé, eu posso desenvolver em fé, eu posso me tornar alguém que vive o impossível. E foi exatamente nisso que Pedro se tornou. Um apóstolo que viveu o impossível. Provavelmente, Leucimar, ele estava com medo, mas ele foi com medo. E eu creio, queridos, que Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, sou eu, não temas, vem ter comigo. Deus está te chamando para sair desse lugar, para parar de procrastinar, para parar de jogar sua vida por fora. Queridos, quem procrastina, quem vive na zona de conforto, quem não se arrisca, quem não se posiciona, quem não vive uma vida de fé, quem passa uma vida toda dizendo, bota o chão, Deus, que eu vou pisar. Deus me fala que eu vou quando o Senhor falar. Essas pessoas nunca vão viver o sobrenatural. Aqueles, queridos, que vivem nesse lugar de paralisação, vão passar uma vida inteira e não vão viver o sobrenatural de Deus. E eu quero dizer para você que nessa manhã Deus está dizendo para você, sou eu, minha filha, sou eu, meu filho.
Não temas. Sai dessa embarcação. Anda sobre as águas. Não olha para o vento. Não olha para a tempestade. Não olha para a dificuldade. Pode sair. Eu vou te sustentar. Eu vou segurar pela sua mão. Eu vou te conduzir. Eu vou te orientar. Eu vou te direcionar. Queridos, hoje é muito específico da forma como que Deus está falando. Quantas pessoas estão diante de oportunidades? Quantas pessoas estão dizendo amanhã eu faço? Deus está dizendo é hoje, é agora. É agora. Se posicione. Sai dessa embarcação. Se lance. Mesmo que você olhe para o que Deus está dizendo para você fazer e você fale, é impossível. E eu quero te dizer nessa manhã que Ele é o Deus especialista em impossibilidades. E aquilo que é impossível para mim e para você é possível para esse Deus vivo e poderoso. Que nessa manhã você tome essa palavra para você, porque eu tomo ela para mim. Eu tomo essa palavra para o meu coração. E eu quero, queridos, continuar. Eu já me vejo muito em Pedro. Pedro, ele era sanguíneo. Era um influente. Eu me vejo muito em Pedro. Pedro, antes dele pensar, já tinha feito o negócio. Queridos, eu quero dizer para você, no final da sua vida, provavelmente você vai se arrepender daquilo que você não fez. Provavelmente. Você vai arrepender do tanto de tempo que você ficou paralisado, que você ficou amedrontado, que você não saiu do lugar. Provavelmente você vai falar assim, por que eu não pedi perdão? Por que eu não entrei por aquela porta? Por que eu não fiz o que Deus estava dizendo para eu fazer? E que nessa manhã, em nome de Jesus, você saia daqui hoje para ouvir a voz do Senhor que diz, sou eu, filho, sou eu, filha. Pode vir, sou eu. Não temas, não tenha medo. Crê somente. Acredite, fé, foque os seus olhos no Senhor, foque os seus olhos naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está orientando, para que você possa viver o sobrenatural. Haviam 12 discípulos, 12, só um andou sobre as águas. 12 discípulos, só um viveu o sobrenatural. 12 discípulos, só um pôde contar uma história diferente. Eu não sei se você quer contar a mesma história que todo mundo está contando. Eu não quero. Eu tenho uma oração minha, que eu digo para Deus. Senhor, eu não quero viver das experiências passadas, experiências que Deus já me deu. Não quero viver de experiência passada. Eu não quero viver das experiências alheias, passar uma vida toda contando testemunho dos outros. Não quero. Eu quero viver o novo no Senhor, todos os dias da minha vida. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero contar o novo que Deus fez. Eu quero viver o novo de Deus. Não quero. Viver contando aquilo que o Senhor já fez um dia Deus fez, um dia não. Quero viver o novo do Senhor todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Que você saia do barco. Que você se lance no novo. Que você entre pela porta. Que você escute a voz de Deus. Que você não seja paralisado pelo medo. Mas que você viva plano, projeto, propósito de Deus nessa terra. E para viver aquilo que Deus tem para você, você vai precisar se lançar. Você vai precisar acreditar. Você vai precisar ser ousado. Você vai precisar fazer o que ninguém está fazendo. E eu quero dizer para você que quando ninguém está fazendo, eles vão criticar você. Eles vão dizer, ei, você é doido? Você vai morrer? Você vai sair desse barco? Mas eu quero dizer para você, ouça a voz de Jesus. Para de ouvir a tempestade, para de ouvir os ventos, para de ouvir pessoas que estão estagnadas dentro do barco. Ouça a voz de Jesus que diz, sou eu, filha. Sou eu, filho. Vem ter comigo. Que você segure essa palavra, que você escreva ela no seu coração, que hoje você anote as decisões que você precisa tomar. Que hoje você pegue um papel, coloque a data de hoje. Queridos, falta basicamente um mês para finalizar 2022. Eu finalizo 2022 com tanto êxito, que eu tenho até que soltar fogos.
Meu Deus! Meu Deus! Mas tem pessoas aqui que não fizeram porcaria de nada. Assistiu o ano de 2022 passar. E Deus está dizendo para você, sai do barco. Falta um mês, sai do barco. Falta um mês, se posicione. Falta um mês, para de procrastinar. Falta um mês, sai da zona de conforto. Para de conversa fiada, que você vai fazer em 2023. Você vai fazer agora. Tem muita coisa para acontecer nesse único mês. Talvez esse único mês, Deus vai trazer resultados para você que não trouxe em 12 meses. Eu falo com muita autoridade a respeito disso, porque Deus tem trago resultado na minha vida em 5 anos, do que eu não vivi em 35 anos. Deus tem me feito ir para lugares que eu nunca pensei em chegar, em estar, em fazer, em acontecer. Em um mês, Deus pode virar a chave da sua vida para a vida, para sempre. Sai do barco. Faz aquilo que Deus está dizendo para você fazer. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, nós oramos. Nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua palavra. Palavra de vida. Obrigado, Senhor, por todas as vezes que eu não ouvi a tempestade, nem as ondas, nem as pessoas que estavam no barco. Mas eu preferi ouvir a tua voz. Senhor, nessa manhã, toque em pessoas que estão aqui procrastinando, contando histórias para elas mesmas. Pessoas que estão lambendo as suas dores e as suas feridas, olhando para a tempestade, falando a respeito da tempestade. Deus, que pessoas hoje possam se lançar fora desse barco. Que pessoas hoje possam começar a andar sobre as águas. Que pessoas hoje possam ir para um novo nível, para um novo patamar. Que pessoas hoje possam tomar as decisões que não tomaram durante o ano inteiro. Ah, Senhor, traz uma unção nessa manhã de coragem, de ousadia, de autoridade, de intrepidez, para que o novo possa se instalar na vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro nessa manhã. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nome de Jesus. Amém e amém e amém e amém. Que nessa manhã você receba essa palavra e que o nome de Jesus seja engrandecido e glorificado através da sua vida. Vão tirar o print aqui. Você vai colocar lá no print o que você aprendeu hoje. Você bote aqui, ó, do lado, o que você aprendeu hoje. Qual foi a chave que você pegou para hoje? Qual foi a chave que você vai virar na sua vida? Quais são as decisões que você vai tomar ainda esse ano? Nada do ano que vem. Agora. X. Aqui, ó. Yes. Amanhã nós voltamos com o nosso encontro com Deus. Com esse tempo tão precioso, tão maravilhoso do Senhor. E eu creio, queridos, que Deus, Ele falou muito ao nosso coração. E eu vou deixar essa live salva, um monte de gente pediu. Você já coloca lá qual é a chave que você aprendeu hoje. Já coloca lá qual é o tema que você ajuda aí para colocar no YouTube. Qual o tema de hoje? Qual é o nome dessa live? Dá o nome dessa live e já encaminha para o máximo de pessoas que você conhece. A moça vai tirar ela daqui e botar no YouTube. Ela corta a parte da oração, ela coloca no YouTube. E aí você já vai ajudar com o nome. Vai lá e coloca o título que você entende que essa live tem hoje, né? Qual o título? Qual é o título? Leila, eu lembrei muito de você ontem. Acho que era mais ou menos um ano, né? Que você entrou na live, que você falou que era seu aniversário. Tem mais ou menos isso. Eu acho que sim. Eita Deus, Deus é bom, né? Queridos, eu quero lembrar pra vocês que lembra do 12 dias de oração para 12 meses de favor. 12 dias de clamor para 12 meses de favor. Ano passado nós fizemos esse projeto, foi lindo demais. Lindo demais. Não, você não tem noção do quanto foi poderoso. Esse projeto é uma campanha de oração de jejum. E claro, né, eu trago ali processo de desenvolvimento pessoal também. E mais, olha, tanto resultado. Ó, teve gente que abriu negócio, teve gente que reformou casa, teve gente que construiu casa, teve gente, mudou esse ano ainda, gente. Você não tá entendendo? Teve gente que casou, teve gente que teve filho. Foi tudo lá nos 12 dias de clamor para 12 meses de favor. E você vai convidar, tá?
O máximo de pessoas que você conhecer. Em janeiro a gente vai começar esse projeto, do dia 1 ao dia 12. E vai ser poderoso demais, tá bom? E hoje eu quero lembrar para quem é aluno aí de mentoria, de imersão, que nós vamos ter uma sessão mega poderosa, tá bom? Isso aí, isso aí. Bora, bora, Giane. Ó, beijo com cheiro no coração de vocês, um abraço bem apertado. Amanhã tem nosso encontro com Deus aqui, devocional de um exército de transfigurados. E eu quero que você comece a convidar mais pessoas, em nome de Jesus, amém, tá? Quando você posta lá no seu story, já marca 3 pessoas e fala, vem para o devocional. Pastor, eu passei ouvindo, cadê? E coloquei nada em prática, estagnei, meu Deus. É porque são bloqueios, Leila. Você precisa fazer mentoria, você precisa fazer imersão. É necessário. Muitas vezes, querido, durante muitos anos da minha vida eu procrastinei. Durante muitos anos eu fiquei paralisada. Foi muito real pra mim. O que eu trabalho não é à toa, tá? É um processo muito precioso. E as pessoas que estão lá sabem disso. Cada semana que a gente vivencia dentro da mentoria é uma chave que a gente vira. Eu vou dizer pra você, eu continuo no processo. Todos os anos eu invisto em mim. Todos os anos. Quando eu chego no novo nível, por exemplo, tem algumas coisas agora que eu vou para um novo nível. Vem um novo bloqueio para fazer o quê? Para me paralisar. Então eu faço o quê? Um novo desbloqueio. Eu vou para novos patamares, tá? Então eu sempre estou nesse processo de investir na minha própria vida espiritual, emocional e física. Só que as pessoas, infelizmente, elas investem em muita coisa. Ela investe em roupa, em sapato. Ela investe... Agora comprou a televisão para assistir a Copa, R$6.000, entendeu? Mas ela não tem coragem de investir nela. Então vai passar uma vida bloqueada, vai passar uma vida, ó, andando em círculo. Você entra, sai, anda e tá do mesmo jeito. Não é, Sil, o processo é contínuo. Silvânia, essa semana, eu fiquei feliz demais, me contou tanta coisa nova que tá acontecendo, tanto romper que aconteceu, mas Silvânia é uma pessoa que investe ali, ó, um investimento atrás do outro, né? Silvânia realmente entendeu. E quanto vale os investimentos que você já fez, Silvânia, na sua vida? Tem preço? Não tem. Eu sei que não tem. É incalculável. Cada virada de chave dessa é incalculável, tá bom? Então, gente, pensa nisso, é importante, tá? Então, ó, em janeiro, final de janeiro, eu abro uma nova mentoria. E a imersão, ela só vai acontecer em março. Só que antes disso, eu quero fazer imersão online para as pessoas que têm muita dificuldade de viajar. Eu, ser sincera, eu prefiro presencial, né? Presencial é um negócio sobrenatural. O online é sobrenatural, mas o presencial é violento. Olha isso, eu falando, não tem preço, gente, não tem preço. Não tem preço. Desenvolvimento, autoconhecimento, não tem preço. E o benefício foi para ela, a família, para todo mundo, né? Silvânia realmente viveu aí uma virada, ela me contou essa semana algumas coisas. E tem pessoas que a gente se conecta, né? E a gente se conecta pra vida. Como isso é lindo. Eu sou apaixonada pelo presencial, mas eu vou ver aí o que eu faço pra fazer essa imersão online também pra algumas pessoas e depois você vem pro presencial. Quando você viver online, você vai falar assim, rapaz, se o online é desse jeito, o presencial eu saia voando. Não é, Gabi? Gabi teve aqui com a gente. Eita, Gabi, foi poderoso esse negócio. Gente, é incrível. Sabe por que eu falo isso? Porque tem ferramentas que eu não consigo fazer online. Entende? Tem ferramentas que você não vai viver online. Você não vai viver online. É impossível fazer online. Então, tem coisas que você só vai viver presencial. E vai ser um divisor de águas para sua vida. Se organize. Gente, tem tempo hábil, em março. Coloca meta, objetivo e vão fazer esse negócio. Tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, Silvânia falou, fiz online, foi mesmo. Fiz presencial e foi sobrenatural, né, Sil? Totalmente diferente. Mais poderoso, muito poderoso. Tanto que quando ela fez o online... Eu queria ir num playzão bem grandão que tem aí, um dos maiores, o gigantesco. Ela falou, não vai não, pastor, não vai não. Não vai não, o seu presencial é melhor que o seu online é melhor que o presencial. Não vai não, não perde seu tempo não. Então olha que poderoso, eu recebi esse nível de feedback, tá? E a gente tava falando de um evento online. Então olha que poderoso. Que dia de março? Deixa eu olhar aqui, ó. Já agenda aí, gente, já agenda, pelo amor de Deus. Vamos botar meta, objetivo. Deixa eu olhar aqui, na minha agenda aqui rapidinho. Qual é o dia de março? Eu vou deixar essa live salva, vocês vão me ajudar aí com o nome da live, tá? 25 e 26, sábado e domingo. 25 e 26. Já marca aí, já veja a passagem, se organize, vai ser power. Vai ser power.
Ser sobrenatural. O povo tá pedindo pra aumentar pra 3 dias. Vou ver, vamos pensar. Quero fazer os dois. Online e depois presencial. Isso aí. Tá bom, então põe. Põe aí. Eu quero te ver aqui, viu, dona Catinha? Eu quero te ver aqui, hein? Essa eu não abro mão. Você não tá dispensada nessa. Você, ó, tá com dívida comigo. Beijo com cheiro, meu povo. Um abraço bem apertado. Tamo junto, tamo junto. Amanhã, ó, temos encontro aqui.